Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz, irmã Daiane, irmã Neuza, que está chegando, irmão médico, que chegou agora. Vamos orar para nós darmos continuidade na nossa aula 3. Estamos na aula 3, página 8. Aleluia. Vamos falar sobre obediência, frustração e desespero. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu agir. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de podermos estar conectados, ligadinhos, aprendendo mais do Senhor, aprendendo da tua palavra. Nós assim pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bíblias abertas em Êxodo 3. Aleluia. Êxodo 3, 18. Vou botar todos os microfones. Êxodo 3, 18. Porque hoje eu vou falar dos 3 estágios do crente. Agradecer minha querida Maria José, que está aqui comigo, com a família. Deixa Deus é bom. Vou mutar os microfones, pessoal. Você não está falando que perfeição tem que parar. Ligando, o microfone estava aberto, não sei. Pastora, boa noite. Boa noite, Julinho. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Êxodo 3, 18. Êxodo 3, 18. Nós vamos falar dos 3 estágios do crente. Por quê? Deus queria que o povo dele, o povo de Israel, fosse cultuar a Deus no deserto por 3 dias. Né? E esse culto no deserto por 3 dias tem 3 estágios. Primeiro passa pelo deserto, depois eles iam subir um monte, e depois eles iam entrar na boa terra. Esse era o processo. Deserto, monte e boa terra. E esses são os 3 estágios também da nossa vida espiritual. Abre lá em Êxodo 3, 18. Olha só como que fala. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei. Não, eu estou lendo errado, estou no 4:18. Estou vendo que está diferente. Êxodo 3, 18, perdão. E ouvirão a tua voz, e irá tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Então, o primeiro estágio do crente é o deserto. Você vê que quando você vem para a igreja, você sai do mundo, aonde que Deus te coloca? No deserto. Você não vai para a boa terra, você não vai para a terra prometida, você não vai para o monte ver Jesus glorificado, mas é automático. Aceitou, fez uma aliança com Deus, deserto nele. Por quê? O deserto é a nossa primeira fase. Né? O deserto é um lugar de separação do mundo. Por que Deus coloca o justo no deserto? Porque no deserto Deus nos separa do mundo. E é o primeiro estágio de libertação da nossa vida. Olha que louco. A gente acha que a gente está no deserto para morrer, mas Deus nos coloca lá no deserto para nos libertar. Nos libertar de vícios, nos libertar de costumes, nos libertar da religiosidade. Por quê? É lá no deserto que Deus começa a nos tratar com experiências. Júlio, muda teu microfone aí, fazendo um favor. Oi. Você passou deserto? Bastante, hein, pastor? Não foi pouco, não. Bastante, né? E esse deserto trouxe experiência? Foi os momentos que eu tive mais próximo de Deus.
mais Exatamente. próximo e a sensibilidade da gente fica super alta nesse momento, assim, para o Espírito Santo. O deserto, ele deixa a gente tão espiritual, né? O deserto dá uma tratada, assim, no nosso interior. Mas, Julinho, no deserto, você achou que você estava sendo provado ou abandonado? Ah, eu não vou mentir, pastora. No começo, assim, quando eu não tinha muita experiência, ainda eu achei que Deus não lembrava de mim. Porque essa Muitas é a vezes, sensação que dá. muitas vezes eu perguntava para Deus se ele se importava comigo, né? Aí, a segunda oportunidade que eu passei, eu já estava mais maduro e eu já Porque já vi tinha como, experiência. sim, já sabia que aquilo era para matar, para destruir, sim, para edificar a minha vida. Porque Deus estava querendo alguma coisa comigo ou me levar no nível mais alto. Exatamente. Você vê que no próximo deserto que você passou, você ficou mais forte, mais preparado para lidar com a situação, né? Por causa da experiência. Só para complementar, pastora, sempre o deserto que você enfrentar vai ser maior que o anterior. E Deus nunca vai dar uma aprovação, um deserto igual ao anterior, sempre maior para te edificar para um lugar maior também. Sempre mais difícil. Porque mudou de fase. Foi aprovado, mudou de fase, vai mudar a pressão. Então, a gente quando vem para Cristo, qual que é a nossa primeira experiência? Deserto. Por quê? Deserto, ele nos dá 3 coisas. Primeiro, ele revela o coração. Abre lá a tua Bíblia em Deuteronômio 8:2. A gente lê. Deuteronômio 8:2. Primeiro, deserto revela o coração. Como que eu sei se eu sou crente ou não? Dependendo da minha atitude no deserto. Como que eu sei se eu tenho fé ou não? Dependendo da minha atitude no deserto. Como que eu sei se eu sou ímpio, se eu sou só da boca para fora no deserto? Olha só o que fala, Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Ou seja, por que Deus permitiu eu passar pelo deserto? Para saber se de verdade aquilo que está no teu coração é a palavra ou é a incredulidade. Porque é no deserto que a gente tem que mostrar que a gente realmente é crente. Então, primeiro, o deserto revela o coração. Depois, o deserto, ele promove experiência. O que o deserto faz na nossa vida? Ele vai nos dar experiência. A gente não tem experiência com Deus quando você está na sua fase de alegria. Fase de alegria, você tem intimidade, você tem revelação. Mas experiência você vai ter no deserto. Abre lá em Mateus 4:1. Você vê uma experiência do deserto. Mateus 4:1. Eu amo esse versículo. Porque a Bíblia não esconde nada. Olha só. Mateus 4. 1, versículo 1. Pode ler aí, Júlio, achou? Pode ler? Pode ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem que foi conduzido? Só o primeiro. Quem que foi conduzido pro deserto? Jesus. Jesus, né? Por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado. Olha que loucura. O Espírito Santo pegou Jesus e levou ele para o deserto para ele ser tentado. Agora, se Jesus passou por isso, eu e você não vai passar? Não vai ser pouco. Porque o deserto é lugar de ter experiência.
É lugar de provar a nossa fé. E deserto, em terceiro lugar, o deserto é um lugar de aperfeiçoamento. Às vezes você fala assim, por que Deus está permitindo esse deserto? Para te aperfeiçoar como crente. Abre lá em Tiago 1,12. Vou procurar uma versão aqui da Bíblia, a NVI. Tiago 1,12. Lá no finzinho da Bíblia. Olha isso. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, Deus só dá uma coroa quando a gente é aprovado. Se não tiver aprovação de Deus, não tem recompensa. Então, irmãos, nós temos que amadurecer nessa área de aguentar a aprovação. Por quê? Recompensa vem quando nós nos tornamos aprovados. Abre lá em Salmos 11, versículo 5. Anota essas referências para depois vocês lerem. Quando o dia mal chegar. Salmos 11, 5. Na NVI, ó. O Senhor... Pastor, cortou aqui. Desculpa, é 11 quê? Salmos 11, versículo 5. Eu vou ler numa tradução da Nova Versão. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então, quem que passa a provação segundo a Bíblia? O justo ou o ímpio? O justo. O Senhor prova o justo. Quem passa a provação é o justo. Aí você fala assim, por que Deus está permitindo isso? Porque você é justo, o justo vai ser provado. O Senhor prova o justo. Mas o ímpio, e o ímpio? O que o Senhor faz? O ímpio, Deus odeia aquela alma corrompida do ímpio. Deus, ele abomina a alma corrompida do ímpio. Porque o ímpio, ele vai contra a palavra de Deus. Então, nós temos que entender que provação é para nós mesmos, os crentes, o povo eleito, o povo dele, nós vamos passar por isso. Por quê? O Senhor prova o justo. Deixa eu ver aqui. Salmo 66, 10. Eu anotei com uma letra tão feia que eu estou lutando para essa pessoa. Salmo 66, 10. Olha o salmista falando o que a gente fala todo dia. Ó. Do 10 ao 12, tá? Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. E é exatamente isso que nós sentimos no deserto. Parece que o inimigo vem, parece que o diabo faz ninho na nossa cabeça, parece que a gente está dentro de uma fornalha de fogo sendo refinado. Depois que a gente passa pela água, pelo fogo, por inúmeras provações, aí o salmista fala assim, ó, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Por que ele fala isso e afirma isso? Porque quando a gente aprende a resistir, a suportar, nós somos aprovados na nossa próxima fase. Nós somos aprovados naquilo que Deus está preparando para nós. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 6. 1 Pedro 6. Deixa eu ver. Não, 1 Pedro, capítulo 1. Mais doida que o pato. Estou falando que eu anotei as letras lindas hoje. Primeiro livro de
Pedro, deixa eu ver se é livro ou carta. Capítulo 1, primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa passagem é maravilhosa. Você vê que Pedro fala assim, ó, agora vocês estão tristes, estão bravos, agora vocês não estão entendendo. Mas todo esse tipo de provação vai trazer o que na sua vida? Vai refinar a tua fé e vai te dar um resultado que vai dar louvor, glória e honra. Então, queridos, nós temos que amadurecer nos nossos desertos. Por quê? Deus nos salvou do mundo e Ele nos introduziu no deserto para quê? Para a gente ter experiência. Eu coloquei assim na nossa apostila, ó, todos os corretamente salvos devem ter esse tipo de experiência. Quem é salvo passa pelo deserto. É por isso que Tiago fala, se alegre na tribulação. Por quê? Como que você vai saber se você foi corretamente salvo? Se você passar pelo menos por um deserto. O ideal, lembrando dos nossos números que nós estudamos semana passada, são 7 desertos. Cara dos crentes, querendo morrer. Bom, quantos desertos você já passou na vida? Pastora, incluindo esse? Incluindo o atual. Oh, que... Ai, Deus do céu. Será que foi 7 ou foi mais? Ai, foi bastante. Vocês já perceberam que nós não contamos os nossos ciclos? Quando a gente fala assim de uma luta muito grande, né, vozinha? A gente sabe que é bastante, mas nós não contamos. Por quê? Porque nós não fomos ensinados. E qual que é a importância de saber quantos ciclos ruins você passou? Porque o diabo, ele só pode te atacar 7 vezes na mesma luta. Eu dei caldo grosso agora. Grossei muito caldo. Você só pode sofrer a mesma luta durante 7 vezes. E se você aprender a suportar ela, depois de 7 vezes nesse deserto, você vence, nunca mais você passa por isso. Por que que tem gente que repete a luta? É aquele ciclo, porque ela não quebra. Então, aprenda a contar os ciclos na sua vida. Estou passando uma luta financeira. É a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta. Então, faz tudo diferente que você não fez nas outras. Seja fiel, seja incansável, não murmure, seja generoso. Por quê? Se você vencer essa e ela for a última investida de Satanás contra a tua vida, ele não vai achar mais brecha para te atacar dessa forma. E aí você rompe financeiramente. Por isso que nós precisamos aprender a observar os nossos anos, observar há quanto tempo que você demora para ter uma vitória. Ah, eu estava numa luta, de 3 em 3 anos acontece algo bom. Ah, de 10 em 10 anos acontece alguma coisa. Repare os ciclos importantes da sua vida. Começa a olhar com mais detalhes para a sua vida. Desde lá da infância,
datas que marcaram, datas significativas na sua história de conquista, de perdas, de lutas. Por quê? O Senhor, ele comunica conosco por sinais. E a gente não fica atento aos sinais. Se a gente observasse mais os nossos ciclos, a gente não ia ser pego desprevenido. Olha José, quando ele revela o sonho de Faraó. De 7 em 7 anos vai ter uma crise diferente. Então, vamos nos preparar os celeiros para quê? Para suportar os ciclos. E a gente não se programa nisso. A gente vive igual o Zeca Pagodinho ensinou, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não é assim. A gente tem que ser atento. A gente tem que ser mais esperto que o diabo. Tem um livro com esse nome. E é fato, a gente tem que ser mais esperto. Observar os ciclos. Observar o teu ano que você está. Para quê? Para você ir se conduzindo. Por quê? Toda pessoa salva vai passar por um deserto. Mas quando você aprende a resistir a esse deserto, você sai mais rápido dele. Passou pelo deserto, venceu o deserto. Para onde que Deus vai te encaminhar? Para o monte. Êxodo 3:12. Bora. Êxodo 3:12. Vou contar uma experiência sobre os ciclos que eu vivi. No dia que eu fiz 15 anos, no dia, exatamente que eu fiz 15 anos, que é a data, né, que toda menina sonha, eu fui visitar a minha mãe na UTI, porque ela tinha quebrado a coluna e ela tinha, estava correndo o risco de ficar tetraplégica. E eu fui na UTI visitar ela e eu comecei a procurar ela nos leitos e eu não encontrava ela. Por quê? Tinham raspado todo o cabelo dela e colocado 2 ferros assim, para puxar a coluna para ela ir para a cirurgia. E os meus 15 anos eu passei tomando um choque de ver a minha mãe correndo o risco de ficar sem o movimento das mãos e das pernas, totalmente careca. E eu lembro que eu falei assim, nossa, estou passando meu aniversário de 15 anos numa UTI. Sem saber se ela ia viver ou morrer. E eu saí de lá, ela saiu, Deus curou minha mãe. Só que foi uma imagem que eu nunca tirei da minha cabeça. Quando eu fiz 30 anos, depois de 15 anos, eu tenho 33, eu fui fazer uma visita numa UTI, um irmão da igreja que estava internado. Eu fui orar por ele. E eu lembro que eu entrei na UTI, era em outra cidade, era outra pessoa, mas eu entrei na UTI, Deus falou assim para mim: eu estou trazendo você nessa UTI para mudar o ciclo da sua vida. Porque daqui 15 anos você não vai mais entrar, então eu preciso tirar você espiritualmente daquele trauma. E eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, e o povo me olhava, as enfermeiras olhavam e falavam assim, você é parente dele? Eu falava, não, eu sou a pastora dele. Fui, orei. E aí, quando eu saí, Deus falou assim, agora eu tirei os seus pés do mundo espiritual, daquele trauma de 15 anos atrás. Por quê? Deus foi tão detalhista em curar as minhas emoções e me levar naquele ambiente novamente para eu ser tratada. Para quê? Para quebrar esse ciclo. De cada 15 anos eu estar entrando numa UTI visitar alguém. Parece loucura, mas espiritualmente tem muito significado. Porque hoje eu estou tranquila que eu sei que com 45 anos eu não tenho mais esse fardo, esse trauma e essa prisão emocional nas minhas costas, de ter que passar pela mesma situação, pelo mesmo conflito,
pelas mesmas emoções ruins que uma UTI me trazia. Eu já voltei em UTI hoje, já para falar com as pessoas, para orar com as pessoas, já. Só que eu não tinha mais o trauma dentro de mim. Então, nós temos que entender os nossos ciclos e deixar o Senhor nos conduzir para ser tratados e curados. Porque quando você sai do deserto, ele vai te encaminhar para o monte. Êxodo 3:12. Olha só o que diz. E Deus diz: certamente eu serei contigo, e este será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O monte é o segundo estágio do crente, porque é lá no monte que a gente recebe revelação da palavra de Deus. Quando a gente fala de monte, no sentido figurado, Deus está falando assim, eu vou levar o povo para o monte, porque lá no monte eu vou dar a palavra. É onde eles vão ter entendimento, é onde eles vão ter luz para estudar a palavra, é onde que eles vão receber as leis. Então, saiu do deserto, para onde que a gente tem que ir? Para o monte. Você saiu de um deserto para a sua vida, como que você avança espiritualmente? Subir no monte, subindo em conhecimento. E é onde os crentes param. Você vê que o crente sai do deserto, ou ele tem uns que morrem no deserto, e tem uns que fica tocando de roda da montanha. Mas poucos avançam para conhecer no monte, para conhecer o monte, para ouvir a palavra, para ter conhecimento. Você vê as nossas dificuldades de alcançar as pessoas para o culto de ensino. Porque as pessoas não querem mais subir o monte. Hoje, você conversa com os crentes, é um fardo eles sentarem e ouvir a palavra. Estudar a Bíblia. Como que um povo desse, gente, quer morar no céu? Se a pessoa não gosta da Bíblia, se a pessoa não gosta de conhecer a Deus, abre lá em Oséias 6:3. Oséias 6:3. Quem achar, pode ler. Você vê que quem não sobe a montanha fica tocando de volta. Rodeia 40 anos. Não é? Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Você vê que a primeira parte fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem uma tradução que fala assim, conheçamos e esforcemos-nos por conhecê-lo. Além da gente conhecer, a gente tem que aprofundar nisso. Você vê que o crente vem para a igreja, tá bom. Ele já aceitou Jesus, acabou. Ele não precisa mais conhecer. Aí você fala, irmão, vamos para a escola bíblica. Ah, eu já sei que vai falar, você sabe. O pastor vai pregar, ele sempre sabe que o pastor vai pregar. Só que ele sabe tanto e nunca muda de vida. Repara o povo que sabe. Sabe, nossa, sabe. Mas não muda de vida. Por quê? Não prossegue. E a nossa mudança de vida, guarda isso no teu coração, está em você conhecer o Senhor. Como que eu vou mudar a minha vida? Como que eu vou mudar de fase? Como que eu vou prosperar? Ser dizimista e ofertante? Isso é uma das qualidades de prosperidade, dos quesitos para você prosperar. Mas você prospera quando você conhece o Senhor. E hoje o povo não quer conhecer Deus, não. Hoje o povo quer o quê? Revelação, profetada, chá, reteté, e manda sentar para escutar a aula. Imagina. Não quer. E a Bíblia fala o quê? O povo perece por falta de conhecimento. Porque não vai para a igreja, porque não conhece. Ou se não vai para a igreja, mas não aprofunda. Vai para a igreja sempre aquele nível, não sabe nem os 10 mandamentos. Por quê? Se você tem 10 anos de crente, o mínimo é conhecer os 10 mandamentos. Não sabe nenhum. O único versículo que o crente sabe é o Salmo 23, porque vem no guardanapo. Fora da folhinha do mês.
Por quê? Não prosseguem conhecer. Aí ouve qualquer baboseira, acha lindo. Ou se não ouve coisas profundas, não entende. Fala, ai, o que está acontecendo? Não, tem que prosseguir. João 8,32 fala assim, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer uma pessoa. A verdade, ela tem que ser conhecida. Nós temos que conhecer Jesus. Que é um dos hinos que nós mais louvamos aqui. Eu quero conhecer Jesus. A gente tem que conhecer ele. Como você vai conhecer? Sentando, ouvindo, estudando. Então, a pessoa sai do deserto, para onde que ela tem que ir? Ela tem que subir o monte, subir o nível de conhecimento, não é ficar rodeando montanha. Se você não se aprofundar no conhecimento, a sua vida sempre vai ser de volta. Sempre. Então, saiu do deserto, primeiro, o que eu faço para sair do deserto? Você tem que conhecer teu propósito. Conhecer o teu propósito, você tem que conhecer Jesus. Como que você vai conhecer Jesus? Conhecendo as Escrituras. Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio para compartilhar a tela com vocês. Espera só um minutinho. Eu fiz um... Onde que eu coloquei, gente? Eu fiz um mapa mental, um download. Aqui. Deixa eu ver se eu compartilho a tela, se você consigo. Aí, o que eu vou colocar essa semana na nossa internet, no Instagram. Como sair do deserto? Primeiro, você tem que conhecer teu propósito. Como que você conhece teu propósito? Conhecendo a Cristo. Você nunca vai saber o que você tem que fazer se você não conhecer Jesus. Antes de eu ter intimidade com Deus, eu achei que eu tinha que ser química. Eu fiz 5 anos na faculdade de química, desnecessariamente. Podia ter investido dinheiro em outra coisa, numa casa que eu tinha pagado. Ia ter uma casa hoje, alugada. Mas eu investi recursos, tempo, porque eu não conhecia o meu propósito, não tinha clareza do meu propósito. Então, como que você vai conhecer o teu propósito? Conhecendo a Cristo. E como que você vai conhecer a Cristo? Lendo as Escrituras. É a única forma. Pastor, mas eu leio e não entendo nada. Então, você tem que estudar. Então, você tem que se submeter a ouvir alguém. Porque quando eu não consegui estudar sozinha, eu fui participar de escola, de cursos, fui me especializar até eu entender o que acontecia na Bíblia. Para quê? Para depois ensinar as pessoas. Então, hoje, a gente não conhece o propósito, a gente não conhece a Cristo e a gente não lê Bíblia. Aí não consegue nunca romper na vida. Por quê? Esses 3 andam juntos. Andam juntos. Você tem que saber o que você tem que ser, fazer, investir. Como? Conhecendo Jesus. Você só vai conhecer Jesus lendo a palavra dele. Por que eu estou falando isso? Porque, irmão, Jesus está voltando. E eu particularmente, mas eu acho muito triste você viver uma vez só e viver errado. Você para e pensa, se você morrer, acabou. Não vai voltar. Não existe reencarnação. Imagina você viver 50, 60 anos frustradamente. Porque o que nos frustra? A gente viver sem propósito. O que nos frustra é a gente viver sem a gente saber o que a gente tem que ser, fazer e conquistar. Então, nós precisamos conhecer. Precisamos parar de rodear a montanha e ir. Terceiro estágio do crente. Subiu a montanha, aí ele toma posse da terra. Mas ó o crente, o que ele quer fazer? Ele quer sair do deserto e entrar na terra prometida. Não. Deserto, monte e terra. Não tem que pular etapa.
deserto para ter experiência, o monte para ter conhecimento, e aí vai tomar posse da boa terra, que está lá no Êxodo 40, tá? Que vai ser a tarefa de vocês. Deixa eu colocar aqui. Essa semana todo mundo vai ler Êxodo 40. Passar 2 tarefas. Pastores, se eu não ler, vai ficar para trás, frente. O crescimento vem do ouvir. Por que que a gente fala, o que Êxodo 40 fala? Fala do tabernáculo. Quando Moisés faz o primeiro projeto de igreja, né, o tabernáculo, ele faz indicando que lá era uma passagem. O tabernáculo era uma imagem do que ia ser o templo. Teve o tabernáculo, depois teve o templo, né, de Israel. E aonde que o templo ficava? Na boa terra. O tabernáculo indica a boa terra. Por que a gente está falando da boa terra? Você sai do deserto, você tem conhecimento, aí você tem que entrar na terra prometida. Por isso que você não pode parar de orar antes de conquistar e até tomar posse. Pastora, não rompi na área que eu quero, então não para de orar. Não para de jejuar, não para de orar, não para de fazer propósito, não para de buscar. Mas o crente, ele é tão sem vergonha, preguiçoso, que primeiro não de Deus, ele desiste. O povo andou 40 anos no deserto. Desistiu, uns morreu. Mas Deus precisou levantar Josué para falar, não, faz quem prevaleceu, quem permaneceu, faz esse povo entrar. Por quê? Saiu do deserto sem conhecimento, tem que tomar posse. Então, não para de orar até você chegar onde você tem que chegar. Qual que foi a reação de Faraó diante do pedido de Moisés? Porque aí Moisés foi lá, falou com Faraó. Vamos ver como o Faraó reagiu? Êxodo 5, versículo 6. A gente tem uma falsa ilusão de que quando a gente obedece, vai dar tudo certo, né? Ai, vou obedecer a Deus para dar tudo certo. Olha o que aconteceu com Moisés aqui, gente. Situação. Êxodo 5, versículos 6 ao 9. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si a palha. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Olha que coisa louca. Deus falou assim: Moisés, vai lá avisar o povo que eu vou libertar. Tudo o que Moisés, tudo que Deus falou, Moisés obedeceu. Só que chegou lá, Faraó endureceu o coração e piorou o castigo do povo. O que nós aprendemos com isso? Toda vez que você propor obedecer à vontade de Deus, Satanás vai dar ordem a espíritos malignos que aumente a opressão contra você e corte seus recursos. Você já percebeu que quanto mais você ora, quanto mais você obedece, abre aspas, pior fica? Quem já teve essa experiência? É nós. Você fala, o que é isso, gente? Eu sou crente. Sou de Jesus. Sai, diabo. Porque é o mesmo princípio que aconteceu lá em Êxodo. Quando Moisés obedeceu, cortou o recurso do povo, cortou a palha, cortou o tijolo, ainda colocou multa, né, na vida deles e aumentou a opressão.
Porque todas as vezes que nós nos propomos a obedecer a Deus, Satanás vai dar ordem para espíritos malignos a cortar os nossos recursos e a aumentar a nossa opressão. Por quê? Essas são duas ferramentas do diabo. São duas estratégias. Ele corta o recurso e ele aumenta a opressão. Ele sempre vai agir dessa forma. Você vê que ou você fica sem dinheiro, ou você fica muito desanimado, quase louco. Ou os dois. E às vezes para ajudar meio doente também. É a mesma guerra para todo mundo. Ou é uma depressão, é uma angústia, uma tristeza, uma preocupação, ansiedade. Isso é o quê? Opressão da alma. Ou é um tilt aqui no cérebro que confunde tudo. Por quê? Ou se não está sem dinheiro. De repente o dinheiro faz... Ninguém paga. Todo mundo entra em greve. Você fala, gente, preciso comer. Corta a luz, corta a água, acaba o gás. Tudo num dia só. E a internet também. E ainda o vizinho vira cara que não deixa nem você pegar o Wi-Fi mais. Dele. É, gente. Acontece. E você fala, o que é isso? São guerras espirituais distintas. Uma envolve fé e fidelidade, e a outra envolve inteligência emocional e discernimento. Como que eu combato a falta de recurso? Fé e fidelidade. É sendo fiel no deserto e crendo que Deus vai te suprir de alguma forma. Fé e fidelidade. Como que eu aguento a opressão? Inteligência emocional. Como? Pensar nas suas emoções, parar de ser florzinha, de pôr tudo na cabeça. De achar que só você está sofrendo. Não está, irmão. Todo mundo louco e sem dinheiro. Um só disfarça. Tem gente que só disfarça. Mas você vai cutucar, ele também está numa fase lá. Ele está aguentando uma guerra. E a gente tem que ter o quê? Discernimento. Porque para aguentar a falta de recurso, tem que estar ligado à fonte para ser suprido. Quando o diabo quiser mexer nas suas finanças, ele tem que ver aonde você está ligado. Se é no seu serviço ou se é em Deus. Porque se você estiver fiel, você está ligado em Deus, na fonte. E Salmo 23 fala o quê? O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Salmo 37, 25. O Senhor também nos dá essa promessa. Deixa eu achar aqui. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deixa eu ver aqui. É uma coisa assim. Salmo 37, 25. Já fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo. Quem que é o justo? Aquele que tem fé e fidelidade. Mendigando o pão para os seus filhos. Porque nem o justo perece, nem a descendência. De alguma forma, a provisão vem. Então, para combater falta de recursos, temos que estar ligado à fonte. Para vencer a opressão, temos que discernir a batalha da fé. Começar a olhar e falar, por que o diabo está mexendo comigo hoje? Por que ele quer me deixar triste? Por que ele quer que eu fique nervosa? Por que o diabo quer me desestruturar? Por que o diabo está colocando isso? Abre lá, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Quem puder ler até o 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Você vê que, olha que importante isso. Quem é espiritual discerne bem tudo. Uma coisa que o crente não podia fazer, uma pergunta que o crente não podia fazer é o quê? Qual pergunta? Por que Deus? A gente tinha que discernir. Esse negócio de por que Deus, irmão, é quem está lá na fase do deserto, começando agora a caminhada da fé. Mas nós que somos tiranossauro rex da fé, desde os nossos ancestrais, a gente tem que evoluir na nossa pergunta. Para que Deus? Tira o porquê, pergunta para quê? Para que, Senhor? Ó, quando a gente foi lançar o meu livro, começou aquela mudação de data. Gente, começou uma palhaçada aqui na minha vida. Eu falei, eu parei, aí estava tudo marcado, o irmão Júlio pegou Covid. Aí eu lembro que eu sentei na cozinha, eu falei, Deus, eu não entendi com clareza qual é a lição que eu tenho que aprender. Me fala com detalhes bem claros, porque eu não estou entendendo. Mas eu não falava, ai Deus, por quê? Ai, por quê? Não, eu perguntei o quê? Para quê? O que eu não aprendi? Aí Deus falou assim para mim, você não aprendeu a se colocar no lugar do outro. Eu quero ver o teu coração agora. Falei, ok. Aí eu fui analisar o que a minha carne faria e o que o meu espírito queria que eu fizesse. Porque a minha carne ia falar o quê? Não, só está faltando o Júlio, tem a banda. Então a banda pode fazer o evento. Mas o meu espírito estava me ensinando o quê? A esperar o tempo próprio das coisas completas para a honra devida. Aí eu entendi, falei, eu ainda sou carnal. Aí eu peguei, mandei um áudio pro Julinho e falei, ó, vamos esperar, viu? Dá nada não. De boa. E aprendi tantas coisas e fui muito abençoada. Por que eu fui muito abençoada? Porque Deus me surpreendeu de sobremaneira na venda dos livros. Eu nem divulguei ainda. Eu não fiz a live, porque eu não consegui fazer a live de apresentação do livro. Irmãos, eu estou vendendo livro todo o dia. Do dia que só do povo ver as fotos. Então, são coisas... E Deus falou assim, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou honrando, porque você me honrou. Você aprendeu a honrar os princípios. Não fui egoísta. Poderia ter pensado em mim. Mas ele é meu líder do louvor, eles são meus amigos, são irmãos da igreja. Estavam no ensaio, estavam numa preparação. Foi abençoador do meu ministério, foi o provedor. Eu não poderia pagar com ingratidão aquilo que eu não tinha recebido. Eu aprendi isso, porque eu mudei a pergunta. Eu mudei a pergunta. Hoje eu tive que fazer novamente essa pergunta para Deus. Hoje eu estava fazendo alguns projetos. Falei, Deus, não está dando certo. O que eu tenho que aprender? Você tem que aprender a esperar. Porque tem coisa que a gente quer agora, já. A gente não quer esperar. E deserto prepara. Prepara, é esperar. Temos que aprender a hora certa. Qual que é a hora certa? Tudo dá certo sem você colocar as mãos. A coisa acontece assim. Você fala, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. Como eu estava tendo que fazer, eu falei, não é a hora certa, entendi. Estou me precipitando. Arquivei todos os projetos. Falei, vamos trabalhar no que eu tenho que trabalhar. Porque a gente tem que discernir, irmão. Você está tocando muito de roda numa situação, discerna o tempo. Fala, Deus, o que eu não estou aprendendo? O que eu estou fazendo de errado? Onde que eu estou errando? Qual que é o nível da montanha que eu não subi? O que eu não aprendi ainda? O que eu não me submeti ainda? Porque quando você entender isso, você vira a chave da tua vida. Você aprende a subir ao monte e ter alta revelação. Qual foi a revelação do povo? Aí o que acontece? Faraó oprime o povo, corta os recursos. Vamos ver a reação do povo? Êxodo 5, versículo 20.
Êxodo 5, 20 ou 21. Deixa eu ver outra tradução. Eu estudei a Bíblia na NVI. Olha o povo maluco, ó, aparecendo a gente. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhe puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Você vê que o povo se levantou contra Moisés e Arão. É assim que a gente fica na disciplina, a gente se levanta contra quem? Contra Deus. O que o Senhor está fazendo? Não é na igreja mais não, hein, Deus? O Senhor que sabe. Aí a gente começa a abrir mão de tudo, porque a gente olha a aprovação como um sinal negativo. Mas, na verdade, os nossos desertos, irmãos, são positivos, porque os nossos desertos indicam que as negociações de Deus e do inimigo estão ocorrendo. Deus está numa batalha pela nossa vitória. Deus está colocando os anjos para batalhar a nossa vitória, a nossa guerra. E está o diabo e Deus ali, ó, numa batalha espiritual. Para quê? Para entregar a nossa vitória. Então, o nosso sofrimento é um sinal de que Deus está efetivando a nossa libertação. Quando o negócio ficar muito feio para você, é porque Deus está efetivando a sua libertação. Está declarando, está te dando já, entregando na sua mão a sua libertação. Vamos ver como que Moisés ficou. O povo ficou maluco, né? Da opressão. Olha Moisés, 5:22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar o teu nome, ele maltratou o povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Ó Moisés com crise de identidade. Semana passada a gente estudou que Deus falou o que para Moisés? Moisés, eu sou contigo. Não, tá. O Senhor é comigo, então eu vou. Eu vou, já que o Senhor é comigo, fui fazer a obra. Chega lá na obra, todo mundo xingando Moisés, ele olha para Deus e fala: o senhor está fazendo, Deus? Por que o senhor mandou eu? O povo está tudo louco. Deu tudo errado. Crise de identidade é uma arma para te cegar. Irmão, se Deus falou que é com você, você tem que ir até o fim, porque ele é com você. Ah, mas eu não estou sentindo Deus comigo. Não interessa, ele é com você. Não interessa o que sentimos, o que importa é o que Deus fala. Anota essa frase. Não, vou escrever para gravar ela. Não interessa o que sentimos. Sentimos. O que importa é o que Deus fala. Você fica andando pelo que você sente, não, tem dia que você está desanimado. Hoje eu estou num dia bem nervosa. Tomei uma passiflora, camomila. Eu vou tomar uma camomila para não matar as pessoas, incluindo marido e filhos. Aí a camomila estava meio fraca, tomei um chá da camomila. Eu tomei a cápsula e a camomila. Aguentar, tranco. Falei, ninguém tem nada a ver com isso. É eu. Eu vou andar pelo que eu sinto? Eu não. Deus falou que era comigo, né? Então, Deus falou que eu ia dar conta, então eu vou dar conta. Deus falou que é para mim ir em frente, então eu vou em frente. Só porque eu estou com raiva, vou. Só eu que tomo camomila. Camomila que lute aqui no meu organismo para ajudar aqui. Mas você vê que quando a gente começa a observar o que a gente sente, a gente para no caminho. Porque tem dia que você vai estar desanimado. Irmão, tem dia que você vai estar sem dinheiro, e aí? Sem dinheiro. Nossa,
quer nem saber mais. Ai, a gente está com um projeto aqui de formar igreja. Irmãos, não acho pedreiro. Não acho. Eu ajoelhei hoje, falei, Deus, pelo amor do Senhor mesmo, manda um pedreiro para nós. Tem misericórdia. Eu vou infartar. Vou, calma, filha, a obra é minha, né, filha? Eu falei, não, eu sei. Mas são situações que, se a gente deixar o nosso sentimento nos desestruturar, a gente para na metade do caminho. E são essas coisas que nos dão crise de identidade. Quer ver quem já pensou em pedir as contas do serviço? Bem loucão. Só eu? A avó também, graças a Deus. Tem 2, 3 loucas, dando Uber. Eu vou embora, vou meter o pé, vou começar minha vida do zero em outra cidade. Aí você não tem dinheiro nem na mudança. Você fala, gente, eu vou para onde, Deus? Eu tenho que aguentar esse povo demoniado. Não é? A gente fica louco no sentimento. Aí no outro dia, na hora que sai o sentimento que passa, você fala, gente, eu trabalhava por conta. Gente, eu fechava meu salão por dia. Eu falava, hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Até que Deus falou assim, agora é o último dia. Eu chorei 3 semanas. Falei, nossa, Deus. O Senhor também. Por quê? A gente anda no sentimento e você não pode observar isso. O povo não entendia o que Deus ia fazer porque eles estavam sendo oprimidos. Estava pesado a cruz deles, estava difícil. Mas eles não estavam crendo na palavra que Moisés estava pregando. E Moisés, quando recebeu aquela reação, ele começou a perguntar para ele, será que foi Deus que me mandou? Será que foi Deus que me chamou? Será que eu sou de Deus? Será que foi coisa da minha cabeça? Às vezes Deus falou tantas coisas para você que não aconteceram e você acha que é coisa da sua cabeça. Irmãos, Deus não mente. Deus não falha e Deus não erra. Então, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que vai dar, ele vai dar. Se Deus falou, ele vai cumprir. Não duvide do nome que Deus te deu. Nem daquilo que o Senhor falou que ele vai fazer na sua vida. Então, você vai ter 2 tarefas essa semana. Primeiro, Êxodo 40. Você vai ler Êxodo 40. E segundo, você vai fazer 2 listas. Se você quer viver libertação nessa área, você vai fazer 2 listas. Uma, você vai colocar quem você é. Como que você se sente? Ah, eu me sinto fraca. Eu sou burra. Eu sou feia. Eu sou incapaz. Eu sou chorona, eu sou brava, eu sou nervosa. Você vai colocar o que você acha que você é aos seus olhos. Na outra, você vai colocar de frente, tá? Ou atrás. Você vai colocar quem o Senhor fala que você é. Sabe por que a gente tem crise de identidade? Porque a gente não sabe quem nós somos. Eu nunca mais me achei incapaz quando eu fiz isso. Eu fiz essa lista. Eu fiz essa lista numa época que eu estava com muita crise de identidade, pelo meu mentor da época me chamar de desqualificada. Eu falei, nossa, então eu não presto fazer nada. Aí o Espírito Santo precisou me colocar no meu quarto fechado para eu entender, para eu viver a restauração da minha identidade. Porque eu estava me achando burra, incapaz, sem noção, todos os piores adjetivos eu coloquei na lista. E aí eu tive que olhar para mim e orar, fechar meus olhos e ouvir quem Deus falava que eu era. E lembrar das promessas. Porque quando você faz isso, você se enxerga na perspectiva que Deus te vê. E esse é o segredo da nossa vitória. Por que Moisés teve uns altos e baixos? Porque tinha hora que ele aceitava o que o povo estava falando da vida dele. Tinha hora que ele olhava para a situação e falava assim, eu não vou conseguir vencer. Por que o Senhor me chamou? Uai, o Senhor te chamou porque você pode vencer, crente. Você não pode ter dúvida disso. Ah, por que o Senhor mandou eu fazer? É porque você é capaz.
Se você não fosse capaz, ele tinha chamado o outro para fazer. Mas se ele confiou grandes coisas a nós, é porque ele nos enxerga capaz de realizar aquilo que ele confiou no nosso coração. Por isso que você não pode deixar as pessoas, o diabo e a circunstância falar aquilo que Deus não falou. Independente do que acontecer, se foi Deus que falou, acabou. Quando eu olho hoje para a minha vida, eu senti um romper na minha vida depois de domingo. Por quê? Porque eu venci limitações que só Deus sabe como que era. E hoje eu olho para o livro, eu não acredito, eu falo, Deus, sério mesmo? E outras coisas estão nascendo. Por quê? Porque eu entendi que para romper eu tenho que acreditar no que Deus falou. Para você romper na sua vida, você tem que ficar só com a voz de Deus, com a de ninguém mais. Mesmo que o mar está fechado, mesmo que o povo está louco, apanhando, mesmo que você não tem recurso, mesmo que a opressão está aumentando, fique com a voz de Deus, porque Deus não mente. Amém? Semana que vem nós vamos entrar num novo nível de aula, mas faça essas tarefas, essas lições, porque envolve libertação. Estou falando como pastora, estou falando como psicanalista. Semana que vem nós vamos falar sobre treinamento adicional. Por quê? Quando a gente entra na crise da identidade, Deus começa a tratar com a gente. É só quando você acha que você não pode que Deus te chama para mostrar que Ele pode fazer através de você. Então, nós vamos tratar desses problemas de crise de identidade. Amém? Câmeras ligadas, nós vamos orar, vamos tirar nossa selfie maravilhosa. Aleluia. Alguma pergunta, algum comentário, algum palpite, alguma observação? Não? Eu te falei, gente, vocês não falou hoje. Tá vendo? Pastora, Uh! o que Deus pensa quando a gente está desanimado, pensando que a gente é fraco, o que Deus pensa? A Bíblia, Deus, eu não sei o que ele pensa, né? Mas a Bíblia fala que Deus não se agrada, Uai, daqueles que retrocedem. Então, se Deus me escolheu para alguma coisa e eu desanimo, automaticamente eu retrocedo. Você concorda comigo? E quando a gente retrocede, a gente não agrada a Deus. Então, Deus olha para mim, ele não sente prazer. Aí, o que acontece se Deus não tem prazer da minha vida? As bênçãos se tornam limitadas. Eu vivo frustrada porque a nossa alegria está no prazer de Deus em nós. Eu não cumpro o propósito por causa do desânimo. E aí eu começo a reter a mão de Deus, a tirar a mão de Deus da minha vida por causa do desânimo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, você que está fraco, diga que está forte. Forte. Por quê? Então, a gente que tem que determinar, né? É aí que entra a inteligência mais... emocional. Você lidar com esse sentimento. Porque desânimo, gente, todo mundo tem. Mas o que a gente faz quando está desanimado? Se entrega ou continua? Esse é o segredo. Se você se entregar no desânimo, você já vai ser derrotado. Não foi o diabo, foi você mesmo. Mas se você reagir com esse desânimo e você vencer, e você ir para cima, você continuar produzindo, você repreender isso da sua vida e agir diferente, você vence. Porque Deus viu que você não parou por causa de um desânimo. Entendeu? Uhum. Então, diga ao fraco, estou forte. Forte. Em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Quero orar por vocês. Pai, muito obrigado por cada um que está aqui presente. Obrigado pela família da irmã Maria José que está aqui comigo. Obrigado por aqueles que ainda vão assistir, Pai.
esta aula. Venha ministrar o nosso coração, Deus. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que cura. E o Senhor é o Deus que nos liberta das nossas emoções ruins, tóxicas, emoções contrárias. Venha, Senhor, nos fazer ter discernimento espiritual nas nossas guerras, para que a gente não fique rodeando as montanhas, mas que nós venhamos ter resultados rápidos na nossa vida, meu Deus. Meu Deus, tira o teu povo de ciclos, ó Pai, ciclos viciosos de perdas, ciclos viciosos, ó Pai, de coisas ruins, pessoas que vivem altos e baixos, pessoas que oscilam. Quebra este ciclo. Eu estou vendo o Senhor quebrando correntes hoje em nosso meio. Eu estou vendo a mão de Deus quebrando correntes de pessoas que não saíam do lugar na sua vida. Querido, vai recebendo essa oração e vai recebendo o poder de Deus aí onde você está, porque o Senhor, ele está removendo você de um ciclo vicioso. Você vivia dando voltas em situações, mas assim diz o Senhor: eu vou te colocar em um novo tempo hoje. Eu, o Senhor, vou fazer coisas novas na tua vida para provar que eu sou Deus, que exalta, que cumpre e que honra aqueles que me servem de inteireza de coração. Então receba na tua casa, receba no teu espírito. O Senhor está quebrando as nossas correntes. O Senhor, ele está quebrando os ciclos da nossa vida e está nos fazendo romper em nome de Jesus. Eu profetizo sobre vocês um tempo de vitória, de conquista, um tempo onde vocês vão viver além das suas emoções, mas vocês vão viver a fé e experimentar a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e que é eficaz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Sorriso no rosto. Glória a Deus. Olhos abertos. Os irmãos reclamam que parece assim nos prints. Abre os olhos, irmão, vai. Aê! Gente, um beijo no coração. Domingo temos 2 cultos, às 9 da manhã e 7h30 da noite, aquele bug, em nome de Jesus. Até domingo, Deus abençoe vocês, fica com Deus, e até sexta, em nome de Jesus. Bye, bye. Glória a Deus.